Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 14 de março, celebra a Igreja a vida dessa grande beata Maria Josefina de Jesus crucificado. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia 14 de março os santos. Em Pidna, na Macedônia, Santo Alexandre, mártir. Morte no ano 390. Em Milão, na Ligúria, hoje na Lombardia, região da Itália, São Lázaro, bispo. Morte no século V. Em Chartres, na Gália, hoje na França, São Leubino, bispo. Morte no ano 557. Em Quedlinburg, na Saxônia, na atual Alemanha, Santa Matilde, esposa fidelíssima do rei Henrique, a qual, insigne pela sua humildade e paciência, se dedicou generosamente à assistência aos pobres e à fundação de hospitais e mosteiros. Morte no ano 968. No território de Fulda, na Alemanha, Santa Paulina, religiosa. Morte no ano 1107. Em Liege, na Lotaringia, atualmente na Bélgica, a beata Eva de Montcornillon, reclusa junto do mosteiro de São Martinho, que, juntamente com Santa Juliana, prioresa do mesmo cenóbio, se empenhou muito para que o Papa Urbano IV instituísse a solenidade do Corpo de Cristo. Morte no ano 1265. Em Palermo, na Sicília, região da Itália, o beato Tiago Cusmano, presbítero, que fundou o Instituto Missionário dos Servos e das Servas dos Pobres e foi eminente pela sua extraordinária caridade para com os indigentes e os enfermos. Morte no ano 1888. Vida da beata Maria Josefina de Jesus crucificado. Soube sacrificar, sem dúvida, o seu ideal de escondimento à vontade de Deus, expressa pelos superiores. Como queria passar as minhas horas na cela, dizia, mas as almas me esperam e a tudo devo renunciar por amor a eles. Nos seus propósitos escrevia, esta é a minha vida, ó Jesus, atividade de obediência, de fé, de zelo para levar-te as almas, para conduzi-las a ti.
Que me importa que isto me custe sacrifícios? Não me fez, tu, mamãe das almas. Darei a elas todas as minhas energias por teu amor, resistirei ao trabalho, mesmo sentindo-me faltar as forças, contente de sofrer até a morte, desde que as almas se salvem e te glorifiquem, ó Jesus. É fortemente teresiano o seu zelo pelas almas, erradicado no amor de Deus e na obediência à Igreja, capaz de motivar a vida contemplativa e acendê-la do único amor, aquele de Cristo. Infância e mocidade. Josefina Cataneia nasceu no dia 18 de fevereiro de 1894, em Nápoles, no seio da nobre família dos Marqueses Grimaldi. Desde pequena mostrou uma predileção particular pelos pobres e os mais necessitados, destinando-lhes o dinheiro que lhe davam para brinquedos ou merendas, e ajudando a duas velhinhas que viviam sozinhas. O exemplo de sua avó e de sua mãe foi a escola onde aprendeu a conhecer Jesus e a se enamorar dele. Tinha uma devoção particular pela Eucaristia e pela Virgem Maria, o que demonstrava rezando o rosário. Depois de terminados os estudos, em 10 de março de 1918, superando a oposição de sua mãe e de seus familiares, ingressou no Carmelo de Santa Maria, em Ponte-Rossi, lugar assim chamado porque ali se encontravam as ruínas de um aqueduto romano. Finalmente monja carmelita descalça. Reporte diz AD. No Carmelo aprendeu a amar a Cristo em meio ao sofrimento, oferecendo-se como vítima pelos sacerdotes. Soube aceitar a vontade de Deus, embora isto significasse grande dor física, se viu afetada por uma forma grave de tuberculose na espinha dorsal, com dores nas vértebras, que a paralisou completamente. Em 26 de junho de 1922 foi curada milagrosamente, de forma instantânea, depois do contato com o braço de São Francisco Xavier, que lhe levaram até sua cela. A monja santa, como a chamava o povo, iniciou um grande apostolado principalmente no locutório do convento, acolhendo a todo tipo de pessoas doentes e necessitadas de ajuda, tanto material como espiritual, às quais proporcionava consolo e conselho para encontrar o amor de Deus. Inclusive realizou milagres. Sua abnegação prosseguiu também quando foi acometida de outras enfermidades que a obrigaram a usar cadeiras de rodas, crucificando-se com Jesus pela Igreja e pelas almas. Josefina, como a irmã Antonieta e as outras jovens que viviam sobre a colina de Santa Maria ai Monti, junto aos Ponti-Rossi, sempre se sentiram carmelitas descalças, mas eram também conscientes que, depois de tantos anos de experiência teresiana, faltava ainda a aprovação oficial por parte da Ordem dos Carmelitas Descalços e por parte da Igreja. Josefina vai a Roma e encontra pessoalmente o cardeal Rossi, carmelita descalço, o padre Guglielmo, geral da Ordem, e o prefeito da Congregação dos Religiosos, o cardeal Lepsier. A eles apresenta a situação da comunidade e o vivo desejo de ser confirmada entre as carmelitas descalças. Reconhecimento pontifício. Após 3 meses, no dia 7 de dezembro de 1932, o Papa Pio XI aprova a fundação do Carmelo em Ponte-Rossi, Nápoles, como mosteiro de carmelitas descalças. No dia 30 de janeiro 11 terciárias recebem o hábito e iniciam o noviciado. Josefina tem então 39 anos. No dia 6 de agosto de 1933 Josefina Cataneia torna-se, com a primeira profissão, regra que já vivia desde 1918, irmã Josefina de Jesus crucificado. A Jesus, naquele dia solene e íntimo, pede uma graça, que eu não seja jamais privada do dom preciosíssimo do sofrer. Jesus a contentou e a configurou a si até o último instante da sua vida. Ir Maria Josefina, consciente de ter sido escutada, escreve alguns anos mais tarde: quando penso que Jesus me colocou com ele sobre a cruz, sinto em mim uma maternidade espiritual, uma ternura pelas almas, uma alegria grande, profunda que não sei dizer. Ir Maria Josefina, a este ponto, tem um só medo, e não amar o amor. Por isto quer convergir tudo sobre Jesus, vive uma concentração cristológica, um esponsal elevado ao máximo. Escreve: fazer-me crucificar com Jesus para morrer com ele, para ressurgir com ele. Aqui encontramos a síntese pascal da sua existência, o seu percurso espiritual anota em um outro escrito: ó Jesus, absorve-me-te, aprofunda-te em mim, transforma-me-te,
faz que eu viva só de ti. Como Santa Teresa de Jesus, Maria Josefina está dizendo, ao seu modo, a partir da sua experiência, só Deus basta. Direção do Carmelo. Em 1934 o cardeal Alessio Ascalesi, arcebispo de Nápoles, a nomeou subpriora, em 1945, vigária, e em 29 de setembro desse ano, no primeiro capítulo geral, foi eleita priora, cargo que desempenhou até sua morte. Sua espiritualidade, sua docilidade amorosa, sua humildade e simplicidade, lhe granjearam grande estima durante os anos da Segunda Guerra Mundial. Rezava sem cessar, alimentando assim sua confiança em Deus, com a qual contagiava todos os que se dirigiam em peregrinação a Ponte Rossi para escutar suas palavras de alento, consolo e estímulo para superar as provas e as dores das tristes situações resultantes da guerra. Compartilhou os sofrimentos de Cristo de forma silenciosa, porém alegre. Suportou durante muitos anos duras provas e perseguições com espírito de abandono à vontade de Deus. Também gozou de carismas místicos extraordinários. Por obediência e por conselho de seu diretor espiritual, escreve sua autobiografia, de 1894 a 1932, e seu diário, de 1925 a 1945, bem como numerosas cartas e exortações para as religiosas. A devoção a Maria. A devoção de Maria Josefina à Virgem é grande. Ela explica assim àqueles que se admiram da sua familiaridade com ela: sinto na alma a ternura que a Santíssima Virgem tem pelas almas. Tem clara consciência que Maria de Nazaré opera na sua ida e na vida daqueles que encontra no Carmelo, escreve, quero a completa transformação do meu espírito em ele. Maria Josefina, na escola do Carmelo, aprendeu que a verdadeira devoção a Maria é toda interior, que a verdadeira imitação começa nos espaços interiores da Virgem, que é preciso habitá-la dentro, olhá-la dentro para poder verdadeiramente imitá-la. Assim, o verdadeiro devoto de Maria transforma-se mariforme e se reencontra, ao mesmo tempo, por graça, sempre mais cristificado. Escreve sobre este aspecto: Maria, nenhum outro, deve unir a nossa alma a Deus bendito, com união íntima de adesão ao divino querer. O amor aos sacerdotes. Não existe carmelita descalça que não nutra um amor grande aos sacerdotes, um amor que nasce da dimensão teologal e encontra fundamento na comunhão dos santos, naquela eclesiologia de comunhão que leva a viver a Igreja como corpo, com sentido de corresponsabilidade e de companhia. Maria Josefina, desde o início da sua missão, vê os sacerdotes como os prediletos, para eles oferece a sua vida de contemplativa, com eles vive a missão de mãe. Recebe-os no Carmelo com extrema delicadeza e amor, a eles dedica tempo e atenção, reza com eles e por eles oferece a si mesma, faz brilhar, em cada encontro, a sua altíssima e belíssima vocação. A beleza de uma vida vivida às últimas consequências. A partir de 1943 começou a sofrer várias enfermidades especialmente dolorosas, que incluíram a perda progressiva da visão. Convencida de que essas enfermidades eram vontade de Deus, as acolhia como um dom magnífico que a unia cada vez mais a Jesus crucificado. Com um sorriso nos lábios, ofereceu seu corpo como altar de seu sacrifício pelas almas. Os últimos meses da vida de Maria Josefina são assinalados pelo sofrimento e pela presença do amado Senhor. Sofro muitíssimo, mas sou feliz. No dia 14 de março de 1948, Frei Romualdo lhe dá a Santa Comunhão. À tarde chega ao mosteiro o cardeal Ascalesi que abençoa e lhe dirige estas últimas palavras: se Deus te quer, vai, minha filha, te deixo livre, e faz a vontade de Deus. Às 19h10 do dia 14 de março de 1948, domingo da Paixão, Maria Josefina contempla finalmente a radiante beleza do seu amado Senhor crucificado e ressuscitado, a beleza daquele que por toda a vida foi configurando lentamente a si. Tinha 54 anos. No dia 27 de dezembro do mesmo ano o cardeal Ascalesi inicia em Nápoles o processo informativo. No dia 3 de janeiro de 1987, Papa João Paulo II proclama a heroicidade com que viveu as virtudes. Foi beatificada na Catedral de Nápoles pelo cardeal Crescenzio Cepé em 1º de junho de 2008.
A sua memória litúrgica é celebrada em 26 de junho. Reflexão. O cardeal Saraiva Martins dirigiu estas eloquentes palavras sobre a vida da Beata Maria Josefina, no dia de sua beatificação. Quanto mais nós contemplamos o Senhor, no meio dos seus santos, entrando em viva comunhão com Ele, mais forte se torna em nós a esperança do empenho efetivo e eficaz para melhorar e mudar o mundo circunstante. Em particular, ao olhar para a história e para a mensagem da Beata Josefina, compreendemos melhor a exigência ineludível da dimensão contemplativa, na vida de cada cristão. O seu exemplo indica-nos também a estrada concreta para cultivar. Sua existência foi uma verdadeira escola de caridade, quer para as irmãs de hábito, quer para o vasto campo de apostolado. Por ela, cultivado mesmo sendo monja de clausura, foi unicamente para fazer amar mais o Senhor. De fato, ela, como Santa Teresinha do Menino Jesus, não quis ser uma santa pela metade. Teresa do Menino Jesus, obras completas, também com as suas peculiaridades e os seus dons místicos, com várias experiências espirituais fora do comum. Tudo se encontra resumido numa frase que constituiu o programa unitário de toda a vida da Beata: quero viver alimentando-me da vontade de Deus. Quero que a minha vontade seja uma só massa com a vontade de Deus. E ainda no seu diário, desejo fervorosamente viver na vontade de Deus, sei que desse modo se fazem os santos, e quero tornar-me santa para dar glória a Deus. Programa que deve ser a grande aspiração de todos os cristãos, em plena conformidade com a palavra de Cristo, único e supremo modelo. O meu alimento é fazer a vontade do Pai, porque quem faz a vontade de Deus permanece eternamente. Oremos. Ó Deus, que destes à Beata Maria Josefina do coração de Jesus um espírito contemplativo, que a fazia ver em cada doente a própria pessoa de Jesus, dai também a nós a graça de ver em cada necessitado a pessoa de nosso Senhor. Dai-nos também a vontade de agir como ela, para que a contemplação de vossos mistérios se transforme em ações que salvam e libertam nossos irmãos do sofrimento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Maria Josefina do coração de Jesus, rogai por nós.